Meus amigos, a gente chegou a um ponto do debate que eu nunca imaginei que o brasileiro fosse chegar. A gente está contando tanta mentira, é tanta mentira sendo jogada, é tanta pessoa sendo se autoproclamando alguém que defende a verdade, defende a moral. É tanta gente canalha fazendo isso que a gente fica olhando, meu Deus do céu, como é que esse país ainda está de pé? Eram essas as pessoas que estavam no comando do nosso país por mais de 20 anos? Quando a gente vê a paciência do nosso ministro da Educação, o Abraham, o Paulo Guedes, o Bolsonaro e muitos outros também aí do governo que tem boas intenções, eles com a maior calma do mundo, tendo que responder a esses argumentos canalhas dessas pessoas. Hoje nós tivemos dois acontecimentos aí que valem a pena serem mencionados. Primeiro, nós tivemos as manifestações a favor da educação por todo o Brasil. Manifestações essas que vieram aí de cunho esquerdista, né? Centrais sindicais, CUT, MST, enfim, toda essa galera canalha aí. E também tivemos a presença do ministro da Educação, que foi convocado na Câmara dos Deputados para explicar o corte de 30% na educação. Você perceba que os dois momentos que nós estamos conversando, eu usei aspas, porque os dois estão partindo de uma premissa falsa. A manifestação pela educação que está rolando hoje em todo o Brasil não é pela educação. Quando você vai ver as imagens das manifestações, você não vê um apoio popular, natural e espontâneo como foi aquele do impeachment da Dilma. Você vê centrais sindicais muito bem coordenadas, você vê ali bandeiras de petistas, balões da CUT, você vê cartazes de Lula livre. Ué, mas o protesto não era pela educação? Por que eles estão pedindo também a soltura de um prisioneiro condenado em segunda instância já? Você vê que não faz sentido. E no caso do ministro da Educação na Câmara dos Deputados, porque não existe um corte na educação, existe um contingenciamento que por algum motivo, principalmente a senhorita Globo, insistem em ficar chamando de corte, de bloqueio, que não sei o que. A palavra correta é contingenciamento. Esse dinheiro não vai ser tirado do orçamento das universidades. Apenas foi pedido que seja segurado um pouco essas despesas para que você possa gastá-las depois. Apenas segurar um pouco esse orçamento. Essa é a verdade. Mas aí você vê aí os deputados do PT, Paulo Pimenta, Jandira Fegali, você vê os jornalistas da Globo o tempo todo falando em corte de 30%. E nem contingenciamento de 30% o contingenciamento é de 3,5% apenas. Mas eles se recusam a acreditar na própria matemática também. O ministro da Educação já explicou diversas, ele está cansado de explicar que não é 30% do orçamento total, é apenas 30% de uma parte do orçamento, que resulta em 3,5% do total. Então, os argumentos que a esquerda está usando para causar um alvoroço partem todos de premissas falsas, de coisas maquiadas, de falsidades. E você percebe que o fato do ministro ter ido lá na Câmara dos Deputados faz tudo parte de um circo para tentar demonizar o máximo possível o governo e os integrantes do governo. Teve em determinado momento aqui, em determinados momentos, onde principalmente os deputados petistas chamaram o ministro da Educação de cínico, de mentiroso, de covarde, entre outros nomes. Se alguém que você não conhece chega aí no meio da rua e te chama de covarde, de cínico, de mentiroso, o que você falaria para essa pessoa? O que você faria com essa pessoa? É um argumento que você levaria para casa sem problema nenhum? É algo que lhe ofenderia a honra ou alguma coisa do tipo? Concordamos que você pode considerar isso uma ofensa, não pode? E daí o que o ministro da Educação fez? Ele rebateu essas ofensas de uma maneira que tocou ali direto no coraçãozinho dos petistas, falando que eles não são muito chegados a uma carteira de trabalho, onde ele mencionou que ele já era trabalhador, trabalhou de carteira assinada, e falou, vocês que não são muito chegados a isso. E daí o que o presidente da sessão fez? Vale mencionar que é um integrante do PSB, que é um partido esquerdista aí, tipo uma mão do PT e do PSOL. Ele que está presidindo aí essa sessão disse que se sentiu particularmente ofendido. Olha, é até engraçado dizer isso. O ministro da Educação falou que aqueles deputados petistas não são chegados a uma carteira de trabalho e ele se sentiu ofendido. Quer dizer, por que ele se ofendeu, não é mesmo? Aquelas tirinhas que a gente via de uma pessoa jogando a carteira de trabalho pro alto e a galera do MST tudo correndo, parece que não é tão mentira dessa vez. Ele mencionou ali a carteira de trabalho e o cara, não, me senti ofendido.
E ele falou que era para o ministro respeitar a casa, que não era para ele ofender os parlamentares e que ele se ativesse ao tema. Só que ele esquece que aquela resposta que o Weintraub deu realmente foi uma resposta, foi uma reação às ofensas que ele tomou. E esse presidente aí do PSB simplesmente decidiu ignorar todas as ofensas proferidas ao ministro da Educação e decidiu apenas ver a defesa dele. É isso que a esquerda faz. Vamos fazer um paralelo aqui com a polícia militar. A polícia militar é alvejada, policiais estão morrendo, indo para o cemitério, deixando famílias aí aos prantos, sem que o Estado consiga proteger esses policiais e sem que esses policiais possam ao menos se proteger. E na primeira tentativa que um policial faz de se defender, a polícia não tem que atacar, a polícia tem que esperar ser alvejada para poder atacar. Esse é o esquema da esquerda, esse é o modus operandi dele. Então foi a mesma coisa que aconteceu na Câmara dos Deputados. Eles ficaram ofendendo durante vários minutos o ministro da Educação, chamando de diversos nomes, covarde, mentiroso, cínico. E daí, quando ele decide se defender, sem mencionar um único palavrão, sem mencionar ninguém diretamente, ele faz uma brincadeira: vocês não são chegados muito a uma carteira de trabalho. O ministro toma as dores para si, o presidente lá da sessão toma as dores para si e diz que o ministro está errado, que ele não deveria fazer isso e tal, mas e a conduta dos outros parlamentares, não é mesmo? Isso é para mostrar para você o circo que é isso. O ministro da Educação foi chamado lá sobre um pretexto para explicar o contingenciamento lá de 30% em parte da verba, mas o que está sendo feito é apenas discurso ideológico por parte da oposição. É o momento que eles têm de ficar falando abobrinha para depois colocar no Twitter, colocar no Facebook e manter ativa ali aquela militância cega de mortadelas que eles ainda têm. E eu mencionei ainda há pouco agora que o ministro foi lá para explicar o motivo pelo qual rolou esse contingenciamento. Pelo mesmo motivo que rolou em todos os outros governos anteriores, que o ministro já está cansado de falar. Eu não sei por que ele precisou ir à Câmara dos Deputados para falar uma coisa que ele já vem falando, falou na live lá, falou na página dele, falou no Twitter dele. Simplesmente estamos cortando de todos os setores. E no caso do MEC, onde eles insistem em dizer que foi o mais sofrido, foi um dos que menos sofreu, porque nem corte sofreu. Sofreu um contingenciamento. Coisas que já foram feitas diversas vezes aí no governo petista, no governo lulista. Mas naquela época eles calam a boca. A gente sabe como é que isso funciona. Mas vocês percebem que não tem base argumentativa para criticar essa decisão do ministro da Educação e do Bolsonaro. A única coisa que eles querem, então, já que a verdade não está do lado deles, é fazer barulho. Quando você vê aquele deputado Paulo Pimenta, que é o presidente do PT na Câmara, cara, dá vontade de você soltar aquele vômito, assim, dá vontade de você regular. Meu Deus do céu! É de um nojo, é uma falsidade, é de uma canalice absurda quando você ouve esse cara falando. O Lula deve estar orgulhoso de onde ele estiver, vendo esse cara falando. Então tudo isso não passa de um circo. Infelizmente, o ministro tem que aceitar, é uma regra regimental, quando a Câmara dos Deputados vota e a maioria pede, o ministro tem que comparecer lá, e se não comparecer, pode ser inclusive responsabilizado por crime de responsabilidade. Vejam só vocês. Então ele não tinha escolha, ele foi encurralado, que é o que estão tentando fazer com o governo Bolsonaro. Eu vou dar aqui mais uma prova para vocês de que tudo isso não se trata de um circo. Não se trata de defender a educação e tudo sim, uma maneira deles conseguirem voltar ao poder. Em determinado momento, um deputado lá que faz parte daquele partido que era da Marina, se eu não me engano é o Cidadania, um Zé Ninguém, ele decidiu falar que primeiro levantou a bola do governo falando que é a favor da reforma da Previdência, é a favor de não sei o quê, mas com relação a esse contingenciamento da educação, que ele insiste em chamar de corte também, ele é contra e que o ministro deve rever isso e que eles têm que ouvir a Câmara dos Deputados, aquela casa lá, e que eles devem revogar essa situação. E como um dos argumentos que ele usa para que o ministro revogue isso, ele fala que o debate está sendo ideologizado. Eles estão fazendo isso como uma retaliação a determinadas universidades que são contra o governo. E daí ele usa um exemplo. Ele fala o seguinte, que é errado você cortar a verba de uma universidade baseado se eles fazem balbúrdia ou não. Em determinado momento, o deputado Carlos Jordi, que é do PSL, mostrou alguns fatos de coisas que acontecem na universidade que poderiam ser caracterizados como balbúrdia. Você coloca aí seitas religiosas satânicas, você coloca orgias generalizadas dentro do campus da universidade,
bebida à vontade, droga à vontade. É esse tipo de balbúrdia. Você é a favor de orgia, de maconha, de não sei mais o quê? Mesmo que você seja, é na faculdade que você tem que fazer isso? Você concorda que na universidade seja lugar de você fazer essas coisas? Eu tenho certeza que não, mesmo você sendo esquerdista. Então a gente pode caracterizar isso como balbúrdia. Agora, você fazer esse tipo de coisa é uma coisa que depende só da esquerda? Ou a galera da direita pode participar, por exemplo, de uma orgia também? Então a gente está discutindo aqui o fato de você não fazer coisas que não condizem com o campus da universidade. Ah, você vai para a faculdade para fazer orgia? Então você não tem que estar na faculdade, vai fazer orgia em outro lugar. Aqui a gente vai para estudar, para aprender, para agregar conhecimento. E daí, você retalhar uma universidade, ameaçar cortar verba de uma universidade que está permitindo esse tipo de prática, na cabeça desse deputado do Partido Cidadania, na cabeça dele isso é ideologizar o discurso. Quer dizer, se pessoas estiverem sendo linchadas dentro da faculdade e for pessoas da esquerda fazendo com da direita, e eu reclamar dessa balbúrdia, não, mas calma aí, você não tem que ideologizar o debate. A balbúrdia é algo generalizado que não pode ser tolerado de maneira alguma. Apenas coincidiu dessa balbúrdia ser causada apenas pela galera da esquerda, porque a galera da direita não faz isso. Essa é a verdade. Por mais que eles falem, é tudo da esquerda e da direita, violência, extremismo, tem dos dois lados. Não, não tem. Esse tipo de balbúrdia, que é para não dizer o nome pior, só vem por lado da esquerda. Se você for perguntar em qualquer uma dessas festinhas que rolam as maiores libertinagens do mundo, pergunta qual que é a ideologia desses caras, pergunta em quem que eles votaram nas últimas eleições, pergunta qual é o movimento ideológico que eles defendem, pergunta o que eles acham dos conservadores, das religiões cristãs, pergunta para essas pessoas. Infelizmente, coincidiu das pessoas que fazem besteira dentro das universidades serem de esquerda. Mas a gente não pode falar que impedir que essas balbúrdias aconteçam, que isso seja caracterizado de ideologização do discurso. E usar isso como argumento para impedir o corte. Como se ele estivesse fazendo esse contingenciamento em todas as universidades só por causa disso, quando se trata apenas de um problema fiscal. Tu vê que ele faz uma mistura de discurso que não tem nada a ver. Então é isso, meus amigos. É tudo um circo. A manifestação não é pela educação. O ministro da Educação não foi lá para prestar contas, e sim para ser atacado, para ser massacrado, retaliado. E enquanto você que fica aí com esse discursinho moderado, que não, realmente, tem que rever esse contingenciamento aí, que não sei o quê. Enquanto você ficar dando voz e ficar ouvindo deputados canalhas, como Jandira Fegali e Paulo Pimenta, meu Deus do céu, dá até um nojo de falar o nome desse cara, meu Deus do céu. Enquanto você ficar dando coro para esse tipo de discurso, é aí que eles ganham munição. Não, tem extremismo dos dois lados, da esquerda e da direita. Aí você vai ver uma manifestação da direita, nenhum esquerdista apanha. Você vai ver a manifestação dos esquerdistas, tem uma porrada de gente da direita apanhando. É gente com camisa do Bolsonaro apanhando, é youtuber de direita apanhando. Aí você vê lá o deputado do PT chamando o cara de mentiroso, de cínico, de covarde. Daí ele fala que eles não gostam de trabalhar. Meu Deus do céu, mas que ofensa é essa, meu Deus do céu? Você não pode fazer isso. Respeite a casa. Bem-vindos ao circo chamado Brasil, meus amigos.